Me pediram 10. Agora eu não sei quantas que eles vão, se eles vão selecionar tudo e tal. Ah? Eu não lembro, sério. Não, porque eu mandei faz tempo. Da mesma forma que eu mandei já tudo material, quando me pediram já quase junto, eu já mandei também, entendeu? Gente, aqui é eficiência e pessoa. É. Então vamos lá. Então, lançamento por homologação. Tá vendo que agora aqui eu tenho C? Vocês conseguiram detectar? Então, vamos tirar esse 3 daqui e vamos colocar o C. Se você ler, é tudo que eu expliquei. Olha o que está aqui que eu grifei, sem prévio exame da autoridade administrativa. Está vendo que ela vai ver depois? Então, é bem isso. Cuidado com essa situação aqui, ó. Condição resolutória e não suspensiva. Condição resolutória e não suspensiva. Porque tem muitas questões que muda de... Só muda isso aqui, coloca suspensiva. A gente já conversou sobre isso. Vamos recapitular? O que é a condição suspensiva? Lembra? Eu trouxe a escada pontiana aqui para vocês, tudo. Então, vamos lá. Condição suspensiva. Suspende a eficácia do negócio. Eu te dou a casa se você casar. Você tem a casa? Não. Eu deixo, condição resolutória. Eu deixo você morar na casa enquanto você for solteiro. Você pode morar na casa? Pode. Por quê? Porque a condição resolutória dá eficácia do negócio. A hora que você implementa, ela resolve, ela põe fim. Vocês entenderam? Então, imaginem a seguinte situação. Imagine no lançamento por homologação, vamos para o imposto de renda. Cara, você fez tudo certinho. Pá, declarou tudo suas rendas, você tem só uma fonte pagadora, não tem nem como você esconder nada. Pá. Teve que pagar um pouquinho, tá, não sei o quê. Beleza, você está livre. Imagina o seguinte, imagina se a lei fosse assim. Eu te dou a quitação se, num prazo de 5 anos, eu não visualizar que você está devendo. Você vai conseguir certidão negativa? Não. Vocês estão entendendo? Ninguém ia ter certidão. Vocês estão entendendo que não pode ser suspensiva? Ou seja, o que esse artigo está falando? Ele está falando assim, eu te dou a quitação, então você fez. Certo ou errado, você fez a declaração, pagou. Eu te dou a quitação enquanto eu não descobrir que você fez treta. Você tem direito à certidão? Tem. Por quê? Porque se o fisco não homologar, ele vai resolver a quitação. Ele vai resolver a extinção. Ele vai acabar com a extinção. Vocês estão entendendo? Então, por isso que é condição resolutória e não suspensiva. Vamos ler, que isso aqui é importante, isso aqui cai muito. O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito tributário. Então, você pagou, extinguiu. Você está quite. Sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. Ou seja, está extinto. Enquanto, num prazo de 5 anos, eu não descobri que você fez treta. Entenderam? Tá? Então, não é condição suspensiva, é condição resolutória. Ficou alguma dúvida? Então, bora lá. Então, vamos. Aqui, continuando o artigo,
foi o que eu falei para vocês. Esse parágrafo 4º a gente vai ver quando a gente falar em prescrição e decadência. Então, o que acontece? Você foi lá, de boa, né? Declarou, pagou. Se o fisco descobrir, ele vai lançar de novo, ele vai lançar tudo. E aí ele vai retirar o que você pagou e vai colocar as penalidades no que você deixou de pagar. É isso que o parágrafo 2º e 3º fala. Pode falar. Não. Depende. Não. Neste momento, você só grava, não vamos falar de quando começa a contagem. Você só grava neste momento o quê? Que ele tem 5 anos para ele lançar para você pagar de novo. Se ele descobrir, entendeu? Não, ele só vai fazer isso se ele não homologar. Se ele homologou, morreu. Só que como que ele homologa? Ele homologa de forma expressa ou tácita. Você tem que saber que é expresso, porque isso está no artigo e isso cai na prova. Mas, na prática, isso não ocorre. O fisco não vai te mandar uma cartinha falando que homologou. A homologação vai ser tácita. Se ele ficou calado durante 5 anos e não veio te cobrar, homologou de forma tácita. Quem cala, consente. Agora, ele pode não homologar. Qual é o prazo para não homologar? 5 anos. Então, ele tem o prazo de 5 anos para lançar de ofício. Agora, a contagem desse prazo, que é outros 500, que eu não vou falar agora, porque senão a gente perde todo o raciocínio de decadência e prescrição, entendeu? Grava só agora 5 anos. A entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensando qualquer outro procedimento administrativo. Então, você declarou tudo certinho, bonitinho, e não pagou, constituiu o crédito. Aí a gente vai falar, só gravem isso, em 5 anos para cobrar, 5 anos de prescrição, tá? Beleza. Agora vamos falar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Na advocacia, que não é o foco de vocês, mas na advocacia, na prática, essa é a matéria mais importante que tem. Na prática. Por quê? Porque quando o cliente te procura, ele está sem certidão. A primeira coisa que o advogado tem que tentar fazer é suspender a exigibilidade do crédito tributário. É isso que ele tem que tentar fazer. Então, a primeira coisa que o advogado tem que tentar fazer. Vem cá. Suspender a exigibilidade do crédito. Quer dizer que não pode cobrar? Vocês estão entendendo? Quer dizer que não pode cobrar? Está suspenso. Ai, adivinha quem acertou a peça que ia cair na segunda fase da OAB que teve domingo? Óbvio, claro, Lígia acertou a peça que ia cair, tá? Eu falei, eu cantei a bola, tá lá no Instagram, entendeu? Que ia ser um agravo de instrumento. Os meus monitorandos, que eu monitorei para a segunda fase da OAB, na saída da prova, professora, joga na Mega Sena. Né? Não, é mais fácil acertar a peça. E aí, o que caiu lá? Caiu uma questão de suspensão da exigibilidade do crédito. Porque assim, gente, você, com a suspensão da exigibilidade do crédito, você suspende a cobrança e não o lançamento. Tá? Essas modalidades aqui não suspendem o lançamento.
Você, fiscal, tem que lançar. Você só não vai poder cobrar. Por quê? Porque se você não lançar, vai decair. Então, aqui é a suspensão da exigibilidade do crédito. Está vendo que o lançamento vem antes do crédito? Para você suspender o crédito, o que tem que ter primeiro? O lançamento. Então, por isso que isso aqui não interfere no lançamento. Então, vamos supor que eu entrei com uma ação declaratória, né, que é antes do lançamento, e consegui uma liminar para suspender a exigibilidade do crédito. Você, fiscal, mesmo tendo essa liminar, você tem que lançar. Porque senão você vai se fuder, você vai responder administrativamente, às vezes. Porque senão vai decair se você não fizer isso. Tem que lançar. Então, a suspensão é com relação ao crédito já constituído, tá? E aí, nós temos aqui o rol de suspensão da exigibilidade do crédito. Esse rol é fechado, tá? Só existem esses. Ele é fechado. A interpretação é literal, a interpretação ela é gramatical, a interpretação ela é restritiva. Se for para criar uma modalidade nova, precisa de lei complementar. Precisa modificar o CTN. Por que eu estou falando isso? Porque amanhã a gente vai entrar, ou hoje ainda, dependendo, a gente vai entrar na extinção do crédito. Aí eu vou provar para vocês que o rol da extinção é o quê? Meramente exemplificativo. Não são só aqueles que estão ali. Tudo bem? E isso cai bastante em prova, tá? Aqui esse rol ele é fechado. São só moratória, depósito do seu montante integral, reclamações e recursos, medida liminar, tutela e parcelamento. E aí, gente, no direito tributário, a obrigação acessória segue a sorte da obrigação principal? Não, né? Lembra, eu já falei isso para vocês. Não segue a sorte. Aí eu consegui a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com relação à obrigação principal. Automaticamente, a acessória está suspensa? Não. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, o primeiro que nós vamos analisar é a moratória. Vamos supor que venha uma lei postergando o pagamento do imposto de renda. Significa que automaticamente a declaração do imposto de renda está postergada? Não, precisa vir a lei falando sobre isso também. É mais um exemplo de que a obrigação acessória não segue a sorte da principal aqui no direito do... Nossa, eu ia falar direito do trabalho. Onde que eu estava com a cabeça? Né? O menino ali, professora, a senhora é chique, né? Foi você que falou? Não, foi o outro. A senhora é chique. Eu falei, lógico, bem, eu sou tributarista, eu não sou trabalhista. Minhas amigas trabalhistas ficam putas quando eu né? Que tem uma brincadeira, né? Disputinha. Então, o que acontece? Nessa situação, a obrigação acessória no direito tributário não segue a sorte da obrigação principal. Olha o que eu falei, rol taxativo, precisa de lei, tá, gente? Isso aqui não é automático. Há necessidade de lei, tudo precisa de lei. Não dispensa o cumprimento da obrigação acessória. Tanto é que o artigo 206 do CTN, fala que a penhora, né? A penhora suspende a exigibilidade. Só que o STJ já disse que a suspensão que a gente vai estudar hoje não acontece. Por quê? Porque o rol do 151 é
Fechado. Quer trazer mais modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tem que criar um inciso novo no artigo 151. Não adianta estar em outro artigo do CTN. E a primeira é a moratória. O que é a moratória, gente? A moratória é você postergar o pagamento. Nós tivemos algumas moratórias agora na época do Covid, da pandemia, né? Olha, não precisa pagar agora não, você pode pagar mais para frente. Tudo isso veio por meio de lei, porque não foi só uma alteração de prazo para pagamento, tá? Então, isso é moratória, é postergar o pagamento. E aí? A gente vai ter a moratória em caráter geral para todo mundo ou em caráter individual, dependendo da situação, da localidade, tudo parecido com isenção, anistia e remissão, tudo parecido. Vocês estão entendendo? Não gera direito adquirido, é a mesma lógica do negócio. Essa autônoma, essa moratória autônoma, ela é muito simples. Ela é muito simples. Eu sou o município, eu vou conceder moratória para os tributos do meu município. Eu sou o Estado, eu vou conceder moratória para os tributos do meu Estado. Eu sou a União, eu vou conceder moratória para os tributos federais. Beleza, autônoma. E a heterônoma? Vem cá, gente. A competência é fechada na Constituição Federal, não é? A gente pode fazer caridade com o cu do outro? Não. Já chegamos a essa conclusão. Meu Deus, precisa falar desse jeito, precisa que vocês acordam, entendeu? Vocês acordam, eu estou vendo gente piscando aqui. Se eu falar, você pode conceder uma moratória para o outro, vocês vão dormir. Agora, se eu meto, você vai conceder com o cu do outro, todo mundo, né? Fica todo mundo disperso, é. Então, mas não é. A União pode conceder isenção dos tributos dos estados e dos municípios? Não. Mas e um tratado? Pode, porque não é a União, né? É o Brasil. A União, será que ele pode postergar o pagamento de um tributo do estado, do município? Também não. Vocês estão entendendo? Usurpa a competência. Pensa, né? E aí? Vou conceder, eu sou bozinho, estou com ódio dos governadores, vou fazer uma lei obrigando os governadores a postergar o pagamento, a conceder moratória de todos os IPVA deles. Fácil, né? Pode isso? Não pode, a Constituição não permite. Mas o CTN, como ele é de 66, o que ele fala? Ele fala que a União pode. Tá? Mas não foi recepcionado, tá, gente? Só que não foi recepcionado. Mas, professora, tem algum julgado sobre isso? Não, porque depois a gente nunca mais teve uma situação dessa. Então, não tem um julgado. Mas é pacífico perante a doutrina que não foi recepcionado. Mas o que fala? Fala assim, ó. União, você até pode conceder moratória dos tributos dos estados e dos municípios, desde que você conceda para o seu. Você está entendendo? Você quer fazer caridade com o cu do outro, você tem que botar o seu na reta também. Só que detalhe, não basta só isso. Você tem que fazer uma lei obrigando as pessoas jurídicas de direito privado, as pessoas privadas a conceder moratória. Olha o rolo que dá. Porque pensa que ocorreu uma catástrofe, né? Gente, a maioria das pessoas planta aqui no estado financiado, não é? A maioria das pessoas. Então, imagina que houve uma catástrofe. Se a União quiser fazer média com o agronegócio e conceder moratória de um ICMS da vida, o que ele vai ter que fazer? Conceder para o imposto de renda dele, conceder para o ITR dele, conceder para o ICMS e obrigar os bancos a conceder moratória.
Isso é interferência no mercado. Vocês estão entendendo? Isso é interferência no mercado. Isso não é legal. Se você falar que você vai obrigar o banco a conceder moratória, sabe quem faz isso? Cuba! Venezuela! Não pode. Então, por isso que a gente não vê na prática. E por isso que a doutrina fala que a isenção heterônoma é vedada. A moratória heterônoma é vedada. Tudo bem? Tá? Então, pode ser geral ou individual. Determinada região, determinada situação, pode ser. Tá? Requisitos para conceder essa moratória. Tem que vir por lei, tem que estabelecer o prazo, por que está sendo, quem vai ser aplicado, como é que vai pagar, quando vai pagar. A lei tem que estabelecer tudo isso, tá? São os requisitos mínimos. Precisa ser o crédito já devidamente constituído e não pode ajudar o mala. Quem agiu com dolo, com treta, não pode ser beneficiado pela moratória, é o que está no parágrafo único do 154. Caráter individual, você tem que fazer o quê? Você tem que requerer, né? Precisa do despacho da autoridade, não gera direito adquirido, igual isenção, anistia, remissão. Mesma lógica. Tudo bem? Depósito do seu montante integral. O que acontece? Para vocês entenderem, eu tenho que trazer um pouco da prática. Então, o cliente está devendo, certo? Eu sei que a gente conseguir decisão na justiça, liminar ou tutela, hoje em dia é muito difícil, tá? É muito difícil você conseguir. Juízes não costumam dar. E quando o valor ele é pequeno, o que é valor pequeno? Depende da empresa, depende do que ela está perdendo, sem ter certidão, né? Tudo vai depender. A primeira coisa que eu falo, se a empresa puder, a gente até entra com a ação anulatória, e aí ela deposita em juízo, em dinheiro, tudo que o fisco está cobrando. Então, se o fisco está cobrando 100 mil reais, ela tem que depositar os 100 mil reais. Ela não vai depositar o quanto ela acha que ela tem que pagar. Ela tem que depositar o quanto o fisco está cobrando. Depositou, suspendeu a exigibilidade do crédito. Pouco importa se o juiz gosta ou não. Pouco importa se o fisco gosta ou não. Suspendeu a exigibilidade do crédito. Presta atenção na pergunta. Se suspender a exigibilidade do crédito, o contribuinte tem direito à certidão negativa? Não. Bingo. Tem direito à certidão positiva, que diz que deve, com efeitos negativos. Porra, Lígia, mas é uma merda. O efeito é o mesmo de uma certidão negativa. Mas na prova do concurso, se você colocar certidão negativa, está errado. Tá? Então, quando suspende, na prática, o que eu falo para o meu cliente? Eu vou falar para ele, na hora que eu estou conversando, eu vou conseguir uma certidão positiva com efeitos negativos. Na prática, eu não falo isso. Na prática, eu falo para ele certidão negativa, porque é o que ele vai entender, sabe? Mas, para o concurso, para a prova, se você responder que tem direito à certidão negativa, está errado. Porque, igual a colega falou, ele deve, né? Só que está suspenso. Então, por isso que é certidão positiva com efeitos negativos. Tá certo? Não é um calção, porque você não pode confundir, porque o calção é uma outra modalidade, que é uma garantia, para às vezes você conseguir um parcelamento, dependendo. Não, você sabe por quê? É porque assim,
Eu entendo a sua lógica, mas por que eu não quero que você tenha essa lógica? Porque se vier numa questão perguntando para você se o calção suspende a exigibilidade do crédito e você achar que calção é a mesma coisa de depósito do montante integral, você vai errar. Tá? Isso não é um calção. Isso é um depósito do montante integral. Certo? Tá? Eu sei, é que a lógica, não está errada a sua lógica, mas se você responder na prova com isso, vai errar. Com efeitos negativos. Repetição de indébito. É outra coisa. Isso tá com cara que você vai me dever chopp. Tá com cara de consulta, não tá não, gente? Ó, não tem um prazo para te devolver esse dinheiro. Depende do valor do dinheiro. Por quê? O judiciário, às vezes, demora 10 anos para transitar em julgado uma ação dessa, se você ganhar. E dependendo do valor, vai virar precatório. Ou seja, você nunca vai receber. Então, por isso que numa repetição de indébito, na prática, você tem que pedir para repetir o indébito para você poder compensar com os tributos que você esteja devendo ou que vai vencer ainda. Porque se você não fizer esse pedido, vira precatório, esquece. Ah, mas eu posso vender o precatório. Não pode, porque não é alimentar. Não pode, entendeu? Mas isso aqui não é um pagamento. Isso aqui é um depósito. Isso não é pagamento. Vamos lá. Vou explicar. Beleza. É porque para mim isso é muito claro. Quando não entende, vocês têm que falar mesmo, que aí eu vou... É assim. Doutora, eu não gosto de rótulo, tá, gente? Mas, enfim, doutora, ainda mais lá no escritório, porque lá meu nome é Lígia Maria. Lá no escritório tem outra funcionária que chama como? Maria. Dá um rolo danado, entendeu? Aí eu virei a doutora, entendeu? E eu detesto isso, mas, enfim. Doutora, aqui, ó, recebi esse auto de infração no valor de R$100 mil. Aí eu olho o auto de infração e vejo que está tudo errado, que esse não é indevido. Qual a opção do cliente? Pagar. E entrar com a repetição de indébito. Ponto. Qual a outra situação para ele ter direito à certidão? Porque assim, se ele vai lá e paga, extingue o crédito. Certidão negativa. Mas o que parece a certidão negativa que fica legal? Certidão positiva com efeitos negativos. Para eu ter uma certidão positiva com efeitos negativos, eu preciso suspender a exigibilidade do crédito. Uma das modalidades é o depósito integral do dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ação anulatória, neste caso, ou um mandado de segurança, que seja, né? Mas vamos pensar em ação anulatória. Vou fazer ação anulatória. Vou distribuir ela. Ela vai ter um número. Vou entrar no site do TJ. Vou colocar o número da ação, tudo certinho. Vou indicar que aquilo é um depósito judicial. Vou colocar o valor de 100 mil, que é o valor que eu estou sendo cobrado. Vou pagar aquilo ali. Aquilo vai para uma conta judicial. Não vai para o governo. Vai para uma conta judicial, é só um depósito. Certo? Vai lá para o governo. Não sei onde que está essa conta, vou ser bem sincera. Vai lá para o judiciário. Se eu ganhar a ação, o que meu cliente vai fazer? Vai pegar o dinheiro de volta. Você está entendendo? Simples. O juiz libera o dinheiro. O juiz pega, puf,
volta o dinheiro para a conta dele. Alvará. Alvarazinho, que demora também. Demora. Mas, você entendeu? Perdi a ação. Não, você já pagou. O bom é isso. Você já pagou, entre aspas, quando você depositou. Você vai poder pegar o dinheiro de volta e falar, não, perdi, mas não quero pagar, me devolve o dinheiro aí. Se fudeu, não. Ó, prestem atenção no termo. Quando você perde a ação, o dinheiro depositado converte-se em renda, esse é o termo, que está lá no 156. Converte-se em renda e extingue o crédito tributário. Tá? Você suspende os efeitos da mora. Você suspende os efeitos da mora. Por isso que é interessante depositar também. Entendeu? É igual assim, por exemplo, prática. Vamos para a prática, que aí vocês não esquecem. Não é o foco da aula, mas vamos lá. Lígia, eu não faço essas teses prontas que todo mundo faz. Não é o meu foco, porque mesmo eu sou formada em Direito, especialista em Direito Tributário, focada em contencioso. Faz recuperação de que não faço. Para que você serve? Na hora que o troço está pegando fogo, eu sei apagar um incêndio. É isso. Eu sou do contencioso, eu sou dessa área. E aí tem as outras pessoas que fazem, ai, tuste, da energia. Eu não mexo com isso, eu não tenho saco, acho chato. Entendeu? Ai, agora o ICMS da energia de casa. Não faço. Tem um monte de coisa que eu não faço. Mas quando é meu cliente mensalista que está me enchendo muito o saco, eu tenho que fazer. Né? Dependendo se ele não estourar as ações, enfim. Aí, nesse tipo que eu chamo de aventura jurídica, que a gente não sabe como será decidido, eu falo, beleza, eu até faço. Só que você vai depositar o valor do tributo todo mês, em juízo. Vai. Eu não acho que esse troço vai dar certo, isso aqui é uma aventura jurídica. Você está entendendo? Por quê? Porque é assim, ó. Por mais que eu expliquei tal, se perder, ele deixou de pagar, não depositou, vai vir tudo com os juros da mora, ele vai me xingar, vai falar mal de mim, que eu sou o demônio de ruim. Se eu ganhar ação, ele tem aquele dinheirinho, como se fosse uma poupança. Ai, nossa, Lígia é a melhor pessoa do mundo, eu fiz a poupança. Se perder, ele não vai me chamar de filha da puta. Ele falou, tá bom, você fez o melhor. Só que ele não vai precisar pagar nada, porque ele já foi depositando. E aí aquele dinheiro converte-se em renda e extingue a obrigação. Então, nesse tipo de ação, eu só entro se o cliente depositar. Se ele falar que ele não vai depositar, eu mando ele para puta que pariu para procurar outro. Por quê? Porque é meu nome que está em jogo. Simplesmente. Uhum. Então, enfim, tudo vai depender do tipo de empresa, né? Beleza? Então, o que acontece? Então vamos lá. Se ocorrer a procedência do lançamento, quem está certo? O fisco. O fisco que fica feliz, né? Não é? E o contribuinte? Triste. O dinheiro fica com quem? Com o fisco. Certo? Se houver a improcedência do lançamento, quem fica feliz? O contribuinte. E o fisco? Triste. Quem fica com o dinheiro? Quem pega o dinheiro de volta? O contribuinte. Por quê? Porque são termos usados nas provas. Ocorreu a procedência do lançamento, a improcedência do lançamento. Tá?
Não. Não é crédito. Você pega o dinheiro de volta. Você não depositou isso numa conta da Cefaz. Isso não é pagamento. Você depositou isso numa conta em juízo, no juiz. Entendeu? Então, não é um crédito para você compensar com outras coisas, não. Vai devolver o seu dinheiro na sua conta. Isso aqui é um depósito judicial. Tá? Aí, beleza. Então, vamos lá para entender. Aonde que eu depositei esse dinheiro para suspender? No fórum. Quem ficou com esse dinheiro? O juiz. Na hora de pegar de volta, se eu ganhei, o juiz vai me dar uma cartinha chamada de alvará. E aí eu vou pegar esse alvará e eu vou pegar o dinheiro de volta. É assim que funciona. Não vou utilizar para compensar nada, porque não está na mão do fisco, está na mão do judiciário. Não, é porque é assim, ó. É assim. Não, é porque é assim, ó. Por que eu fiz isso? Porque eu sei onde você está confundindo, é assim. Excelência, toma aqui o dinheiro e eu não devo. Esse tributo é inconstitucional. O juiz vai dar uma sentença. Se o juiz falar que o lançamento é procedente, para quem que vai esse dinheiro? Para o fisco. O juiz vai fazer o mesmo alvará, só que vai entregar para o fisco. Entendeu? Agora, se o juiz falar que o lançamento é improcedente, ele vai dar a cartinha, o alvará para o contribuinte pegar o dinheiro. É isso. Era essa a sua dúvida? Não? Então, não entendi o que você não entendeu. Não, tudo isso é na justiça. Então. Não, mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso aqui foi a pergunta que ela fez de repetição de indébito. Isso é outra coisa. Isso não é isso aqui. É outra situação. Entendeu? É porque ela fez ela antecipou o que eu ainda vou explicar. Aí eu fui explicar, é onde você entendeu? Porque a gente vai falar sobre repetição de indébito. Por isso que muitas vezes eu falo, calma aí, nós vamos conversar, porque às vezes faz esse canal trocado. Aquilo ali é outra coisa. Tá? Isso. Isso. E aí, o importante é o quê? Que vocês têm que saber, que cai muito, é essa súmula. Então, você vai depositar o quê? O dinheiro total que o fisco está te cobrando. Ah, eu quero depositar uma casa, não pode. Eu quero depositar um carro, não pode. É outra coisa. A dação é extinção de pagamento 156. Nós vamos chegar lá. Tá? Beleza? Então, bora. Outra modalidade, tá? Outra modalidade é as reclamações e os recursos na esfera administrativa, conforme previsto em lei. Então, vamos para a prática. Do estado de Mato Grosso. Vamos para a prática. Chega um cliente com auto de infração que ele recebeu de vocês. Chega lá para mim. E está dentro do prazo de 30 dias. Na prática, eu sei que se eu entrar com recurso administrativo, eu não vou ganhar. Não vou ganhar, por quê? Porque eu vou estar alegando coisas constitucionais que vocês nem podem decidir. Mas por que na prática, se tiver dentro do prazo de 30 dias, eu entro com um recurso administrativo com a receita do miojo?
Para suspender a exigibilidade do crédito. Vocês estão entendendo? Para suspender a exigibilidade do crédito. Na prática, eu faço isso. Por quê? Porque eu sei que o cara não vai querer depositar. Porque eu sei que se eu for para a justiça, o juiz não vai conceder liminar, porque ele quase não está concedendo liminar. Então, está dentro dos 30 dias, opa, o que eu vou fazer? Recurso administrativo. Não importa o que eu vou alegar. Verdade, você pode alegar a receita do miojo. Não, né, gente? Assim, verdade, mas não, né? Você pode alegar qualquer coisa. Porque tem que estar tempestivo. Aí vai fazer o quê? Vai suspender a exigibilidade do crédito. Até que você, fiscal, decida. Professora, quanto tempo demora um recurso desse na prática? Gente, está saindo as decisões de uns recursos aí lá de 2005. E aí, né? Na esfera administrativa aqui da Cefaz, lógico, vocês não gostam de trabalhar, servidor público é foda. E eu tô achando ruim que demora? Não, né? Lógico que não, isso é para todo mundo. Você entendeu? Só que aí o que acontece? Qual é o problema disso, dele não querer depositar? A gente já ir para a esfera judicial e depositar. Quando vem, nega juros, multa, correção, então aquela dívidazinha, ó, é onde eu preciso deixar, eu tenho que dar todas as opções, óbvio que por escrito para o meu cliente, porque só falar de boca, né? Então, tudo escrito por e-mail, e quando ele está na minha frente, eu ainda imprimo e falo, dá ciente, aí entrego outra página para ele. É, bem isso, entendeu? Faz de besta. Então, o que acontece, tá? Quando nos termos das leis reguladoras. Então, você vai ter que ver qual é o prazo, qual é a lei, como que funciona, porque o processo é igual eu falo, por que o direito tributário, na prática, é o direito mais difícil que tem? Não, porque é assim, por exemplo, penal. Né? Inquérito é um processo administrativo no penal. O inquérito, ele é igual no Brasil inteiro, não é? Ele é igual no Brasil inteiro. Então, é muito fácil dar aula disso, entre aspas. Agora, o processo administrativo de Mato Grosso não é o mesmo processo administrativo do Mato Grosso do Sul. O processo administrativo de Cuiabá não é o mesmo processo administrativo de Várzea Grande. Entendeu? Então, enfim, tá? E aí, eu coloquei aqui, ó, daqui da lei de Mato Grosso, ó, suspende a exigibilidade do crédito tributário 30 dias, mas desde que seja tempestiva. Vocês entenderam? Tem que estar dentro do prazo. Porque se você impugnar depois, não suspende a exigibilidade. E o que são essas súmulas? Essas súmulas são assim, ó. Elas caem bastante a 21 e a 28. A gente sempre teve leis, na esfera federal, na esfera do Estado, assim. Imagine a seguinte situação. Você é uma empresa pequena, o fiscal fez cagada, está te cobrando um troço totalmente descabido, uma dívida de R$1 milhão. E você é uma empresinha. E aquilo, é latente que é inconstitucional, que está errado. Essas leis falavam o seguinte: você quer entrar com recurso administrativo? Só se você depositar 30%, senão eu não conheço do seu recurso. Você quer entrar na esfera judicial? Só se você depositar 30%, senão eu não conheço da sua ação. Ou seja, esse depósito parcial era pressuposto de admissibilidade de ação e de recursos administrativos.
Só que isso viola o seu direito de ir à justiça, porque você está entendendo? Como é que aquele cara, aquela empresinha pequena, de um valor que estão cobrando absurdo, ele vai cagar 300 mil assim para poder se defender? Né? Então, isso é completamente inconstitucional. Antigamente, o que acontecia? Eu sabia que aquilo, na esfera administrativa, ia resolver. Aí, antes da súmula vinculante, a gente tinha que... Só que você tinha que depositar para ir para a esfera administrativa. A gente tinha que impetrar um mandado de segurança para a justiça obrigar o administrativo a aceitar o recurso. Era... Sabe? Agora, como a súmula vinculante vincula todo mundo, essas leis todas caíram. 28 e 21. Aí aqui a lei que eu trouxe para vocês da suspensão aqui do Estado de Mato Grosso. Aqui, ó, quando que suspende também, né, nos processos administrativos? Lembra? Eu já trouxe para vocês. Agora, ó, dia 20, aqui no Estado de Mato Grosso, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, estão todos suspensos os prazos do andamento do processo. Você não tem direito à certidão, mas está tudo suspenso os prazos dos andamentos dos processos. Tá? Aí eu trouxe aqui, só porque também é novidade, olha de quando que é. Que está falando dessas questões, desses prazos na esfera administrativa, tá? Que agora são contados em dias úteis, tudo isso, ó, desse ano, ó, fresquinho, tá bom? Fresquinho. Podemos continuar? Tranquilo? Então, bora. Aí, outra situação, você só tem que decorar isso, gente. Porque, assim, a prova de vocês é decorar, porque eu não tenho como explicar para vocês o que é uma liminar numa ação. Vocês estão entendendo? O que é uma tutela? Não tem como eu distinguir tutela de urgência, tutela de evidência aqui para vocês, porque não é o foco, tá? Mas o que vai cair no concurso de vocês? Porque o concurso de vocês não é para magistratura, não é para procuradoria. Então, eles não podem adentrar nessa parte processual judicial, tá? E não costuma cair. É assim, o juiz deu liminar em mandado de segurança, suspende a exigibilidade do crédito. Numa ação ordinária, numa tutela, lá numa ação anulatória, numa ação declaratória, o juiz deu a tutela, suspende a exigibilidade. Como que funciona isso? De uma forma geral, só para vocês conseguirem ver. Funciona assim, ó. Geralzão, tá? É assim. A gente entra com a ação e fala: Excelência, isso que estão me cobrando é inconstitucional. Por quê? Porque o lançamento foi feito no estimativa, e essa estimativa é uma aberração e já foi decidido que é inconstitucional. Então, o senhor anula esse crédito tributário, fala para o fisco que ele está errado e que eu não devo nada. Esse é o meu pedido da ação. Só que para chegar a decidir em sentença aquilo, leva anos. Por quê? Porque eu vou distribuir a ação, a fazenda vai ser intimada, ela vai ter prazo para contestar. Depois vai demorar para o juiz manifestar, para eu impugnar. Aí eu tenho que impugnar. Aí o juiz vai demorar para falar para a gente produzir prova, que não tem que produzir prova. E aí, a hora que termina toda a instrução, vai lá para a pilha de 300.000 processos que ele tem para resolver. Uma brincadeira dessa, 5 anos é pouco. Para o juiz falar que eu não devo. E eu estou lá sem certidão. Certo? Então, antes de tudo isso, se é um mandado de segurança, é liminar. Se é outra ação, é tutela. Antes disso, eu chego para o juiz e falo: Excelência, ó, faz favor, você suspende esse troço aí, suspende essa exigibilidade para eu poder ter direito à certidão positiva com efeitos negativos, para eu poder trabalhar.
Por quê? Porque se o senhor não fizer isso antecipadamente, tem um perigo da demora, é o periculo in mora, que a gente chama. Eu vou ter prejuízo, porra. Eu não consigo comprar, minha mercadoria fica na barreira, eu vou falir. Vai ter um monte de empregado, desempregado por causa dessa merda. Não basta isso, aí você fala. E outra coisa, a verossemelhança do alegado, ao fonus boniuris, a fumaça do bom direito. Aqui, você mesmo já decidiu que esse troço é inconstitucional? Quer coisa mais do que isso? Aí ele olha, é verdade, estão previstos os requisitos. Antes de todo aquele procedimento que eu falei, ele fala, suspende a exigibilidade do crédito. É isso aqui, que não é tão simples assim. Mas conseguiram visualizar como é que funciona um andamento de um processo? Ui. E aí nós temos o parcelamento. Ai, o parcelamento é lindo, não é não? Parcelamento é lindo, nós temos o parcelamento. Eu acho muito interessante que, assim, o cliente está devendo. E ele sempre confunde com o cível, com o trabalhista. Né? O cliente está devendo, ele confunde com o cível, com o trabalhista, ele chega assim, eu quero pagar, eu quero parcelar. E? Não, vamos lá fazer um acordo. É assim tão simples? Eu posso fazer um acordo? E é engraçado que ele fala, eu aceito pagar aí parcela de 1.000. É engraçado, sabe? É engraçado, assim. E aí o difícil é você explicar isso para o cliente, porque ele acha que é má vontade sua, né? E aí, o parcelamento é assim, conforme você quer, do jeito que você quer, você vai pagando? Não. Há necessidade de uma lei autorizando esse parcelamento. A gente pensa, né? Quando fala em parcelamento, você pensa no quê? Refis, né? Você pensa num refis. Só que não é só isso, o parcelamento não é obrigado a diminuir juros, multas, esse tipo de coisa, não é. Quer ver? Ano que vem, ou você chegar em casa, você tiver lá o carnê do seu IPTU, não está lá dividido? Aquilo, a lei possibilita que você pague em prestações. Você está entendendo? Mas também tem os refis da vida, sabe? Que é muito legal. E agora, na época da pandemia, nós tivemos vários e vários e vários refis, tá? Tanto na esfera aqui do Estado, tanto é que eu perdi dinheiro até. Porque, né? O cara tá devendo, falo, cara, compensa fazer o refis, né? Ah, mas e aí? Tal. E eu tenho problema, assim. É uma matéria que eu vou dar depois, mas já vou adiantar. Porque a lei do Estado de Mato Grosso te dá um desconto, tá? Então, você vem lá, o cara recebe o auto de infração. Aí, fala assim, impugna em 30 dias ou pague em 30 dias. Se você pagar em 30 dias, você tem o desconto da multa de 60%. Então, vem um cara para mim, com um auto de infração de 10 mil reais, totalmente ilegal, o que eu vou falar para ele? Paga. Vai sair mais barato, né? Isso já aconteceu comigo. Aqui, doutora, isso aí tá certo? Então, deixa eu explicar para o senhor, não tá. Mas eu aconselho o senhor a pagar, né? Não, mas eu quero recorrer, tal. Não, beleza, o senhor quer recorrer? Eu não faço. Não, mas eu pago. Não compensa o senhor pagar. Não. E eu saio das estribeiras, o povo sai batendo porta, o Hermes já fala, o que você aprontou? Não, porque se engrossa comigo, eu engrosso com a pessoa também, entendeu? Uma vez um médico saiu lá batendo porta, esse cara também saiu batendo porta. O Hermes fala, Lígia, eu falei, eu não tenho tato para lidar com cliente.
Ainda mais cliente desaforado. Aí eu falei assim, não, porque assim, por exemplo, se eu for colocar meu preço, vai sair mais caro do que o senhor está devendo, né? Meu métier é caro, bem. Não é assim, não, que eu vou tendo dor de cabeça por qualquer coisa. Aí, beleza. Aí ele falou assim, não, mas eu pago 20% para a senhora. Dá detalhe. Então, não, tudo bem. Aí, detalhe, ele falou que ele paga 20% em cima dos 4 mil. Porque se ele pagasse antecipado, a dívida é 4, a dívida não era 10. Então, ele ia me pagar 20% se eu ganhasse em cima dos 4 mil que era devido na realidade. A lógica do cara, né? Quanto que dava? Sei lá. Eu sei que eu nem fiz as contas. Imagina que eu ia perder tempo de fazer as contas. Falei, desculpa, eu não pego, mas eu pago. Aí eu disse, o quê? Porque eu pego. Papapá. Começou a engrossar comigo. Eu estava sentada assim e falei, olha lá para fora. Tá quente, né? Tá. O senhor acha mesmo que eu vou levantar minha bunda dessa cadeira, sair desse meu ar-condicionado gelado? Eu falei R$1.000, entendeu? Por causa de R$1.000? Olha bem minha cara. Não, sim, mas eu não fiz as contas. Perdi nem meu tempo com isso. Ele olhou assim para mim. Não vou. O senhor dá licença, o senhor sai daqui. Cara, quase que eu tive que chamar o Emerson para botar o cara para fora, entendeu? Mas enfim. E aí as pessoas vêm com esse negócio de parcelar, né? Mas o parcelamento precisa estar na lei, autorizar. Parcelamento de tributos federais, lei da União e assim por diante. E tem que ter uma lei mais benéfica para parcelamento no caso de recuperação judicial. Por que tem tanta recuperação de judicial por aí? Você sabe, na maioria das vezes, a empresa nem está precisando tanto de recuperação judicial, mas ela faz os cálculos da dívida tributária dela e tudo mais, e compensa ela fazer a recuperação judicial para ter o direito aos benefícios do parcelamento numa recuperação judicial. Tá? Vamos para a questão. Em vista do que dispõe o CTN acerca das modalidades de suspensão do crédito tributário, é correto que se afirma: o depósito do montante integral do tributo não é modalidade de suspensão do crédito tributário? Falso, né? Por quê? Então, tiro não. Os casos de suspensão do crédito tributário arrolados pelo CTN, dispensam o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou dela consequente? É automático? Não, né? Isso aqui eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V. Não vi onde é que está, eu sou dislexa. Vamos lá. Vai. Nascer. Em qualquer caso, o parcelamento do crédito tributário exclui a incidência de juros e multas? Não, tem que estar previsto na lei. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou não deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor? Certa resposta, né? Lembra? Outra coisa, se eu trocar aqui por isenção, vai estar certo. Se eu trocar aqui por anistia, vai estar certo. Não por causa de suspensão, tá? Mas o mesmo texto.
Se eu colocar aqui remissão, vai estar certo, entendeu? Sim, a mesma lógica, por isso que fica fácil. A remissão é modalidade de suspensão? Não, é de extinção, tá? É de extinção. E vamos para a extinção do crédito tributário. Bora para a extinção do crédito tributário. Onde que está a extinção do crédito? Está aqui no artigo 156 do CTN. Nós temos aqui o rol. Pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, conversão do depósito em pagamento antecipado, consignação em pagamento, decisão judicial, dação de pagamento de bens. E aí, esse rol é fechado ou ele é meramente exemplificativo? Meramente exemplificativo, vocês estão entendendo? Por que eu estou falando isso? Papai faliu. Papai não tem mais bens nenhum. Papai deve o governo horrores. Eu vou herdar essa dívida? Não. Não. Senão eu já tinha. Mas não tem mais patrimônio. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Entendeu? Não tem nada. Acabou com tudo. Beleza, não tem mais nada, só dívida do fisco. Quando ele morrer, o que acontece com essa dívida? Extingue, morre. A morte está aqui no rol? Não, a morte não está aqui no rol. Mas a morte extingue o crédito tributário? Extingue. Vocês estão entendendo? Extingue o crédito. Nada. Ai, eu quero. Esses tributos estão tudo prescritos. Eu quero limpar nome de papai. Você faz um inventário negativo. Aí você. Um inventário negativo, aí você entra com a ação anulatória, no meio de. Não tem nem espólio, mas aí no inventário negativo você arruma um inventariante. Você faz umas maracutaia lá que, na verdade, não leva ninguém a lugar nenhum. Mas, enfim, mas tem um jeito, entendeu? Mas o que eu quero que vocês pensem é o quê? Que a morte extingue. Sabe uma outra modalidade de extinção de obrigação? Sabe qual que é? A confusão. Será que a confusão é eu chegar lá na Cefaz e armar o barraco? Adoro um barraco, viu, gente? Sou barraqueira. Hã? O que é a confusão? A confusão, gente, é uma das modalidades de extinção da obrigação, que é quando eu sou credor e devedor de mim mesmo. Como assim eu vou ser credor e devedora de mim mesmo? Quando? Quando sabe o puxadinho da minha amiga, que não é lá de casa, estava sendo feito, que não comunicou, né, tal. Enfim, foi contratado um empreiteiro. Eu vou dar um exemplo na esfera civil para vocês entenderem, sabe? Enfim, nós contratamos o empreiteiro e o empreiteiro contratou o pedreiro. Beleza? Eis que Emerson chega na obra. Não, eu tô... mas já está prescrito. Aí, quando o Emerson chegou na obra, que a gente estava reformando a casa, o Emerson chegou na obra, sexta-feira, 5 horas da tarde. O pedreiro estava lá triste, disse, já vi. Não, escuta. Aí o Emerson falou, né? O que foi, seu João? O empreiteiro pagou minha semana aqui com um cheque dele.
Né? Como é que eu vou descontar? Tal. Né? O Emerson falou, não se preocupa não. Espera aí. Sei lá, R$1.000. Né? Não lembro quanto que era na época. Me dá o cheque de R$1.000 que eu te... E toma aqui os R$1.000 em dinheiro. O Emerson ficou com o cheque. Beleza? Não voltou. Presta atenção. Quem que o Emerson tinha que pagar na semana seguinte? O empreiteiro. O que o Emerson podia fazer? Pegar esse cheque e passar para outra pessoa, endosso? O Emerson podia ter... Aí você já sacou, né? O Emerson tá rindo. O Emerson podia ter depositado o cheque na conta? Não. O Emerson pegou o cheque dele, completou com o dinheiro e entregou para ele. Cara, vocês tinham que ter visto a cara do cara. Ele olhou aquele cheque, olhou para o Emerson, olhou para o cheque. O Emerson tem algum problema com o cheque? Não. Sim, entendeu? Vocês estão vendo que aquele cheque que é dele, ele vai depositar aquele cheque na conta dele? Vai. Ou ele rasga, ou ele faz um negócio chamado reendosso e passa para uma outra pessoa. Mas, enfim. Mas vocês estão vendo que a obrigação daquele cheque foi extinta pela confusão? Porque ele é credor e devedor dele mesmo no cheque? É, massa, né? É difícil a gente ver isso na prática. Mas isso acontece, né? Hã? Entendeu? Né? Então, beleza. E no direito tributário? É muito raro, mas existe. Vamos recapitular. Lembram que o imóvel, o que está devendo segue a coisa? Propter rem, do artigo 130, está devendo. Imagine uma propriedade rural. Na propriedade rural incide o ITR. Só que essa propriedade rural, sabe o que ela está produzindo? Tóxico. Coca. Né? Ou maconha. Maconha não é droga, gente. Para, moagem. Mas é coca, tóxico. Entendeu? E aí? O que acontece? Essa área, ela pode, segundo a Constituição Federal, ela pode ser desapropriada e você não vai pagar nada de indenização dessa área. Por quê? Porque a Constituição prevê. Beleza? Imaginem que essa área está devendo ITR, vem a União, desapropria essa área. Por que eu estou falando que não vai pagar nada? Daqui a pouco eu explico, tá? Não vai pagar nada porque tem droga e está devendo ITR. E foi a União que desapropriou. O ITR não segue a coisa? Quem que agora é o proprietário, o adquirente? A União. Ela vai cobrar o ITR dela mesma? Ocorreu imunidade aí? Não. Ocorreu. O que ocorreu? Confusão. Extingue em razão da confusão. Por que eu uso esse negócio da desapropriação sem indenização da droga? Porque na prática, vamos supor que está desapropriando por interesse público. Vai indenizar. Ah, está devendo ITR? Então, vou descontar. Na prática, desconta. Você entendeu? Mas nesse caso, vai descontar como? Né? Então, extingue-se diante da confusão. Beleza? Outro exemplo disso daqui, e agora esse assim vai cair na prova de vocês. Por quê? Porque é coisa nova. É coisa nova. Estou avisando, é coisa nova. Aqui, a gente vai ver cada um desses, tá, gente? Fiquem tranquilos. Ó, o que fala o inciso 11? Da ação em pagamento de bens imóveis. Tudo bem? Da ação em pagamento de bens imóveis. Segundo o entendimento atual,
pode ser feito dação em pagamento de bens móveis ou imóveis, desde que tenha lei, tá, gente? Você não pode chegar lá e falar, eu quero pagar meu tributo aqui com esse carro, ou com essa casa. Não, tem que vir a lei estabelecendo a possibilidade dessa dação em pagamento. Se é do Estado, para o Estado, se é do município, lei do município, se é federal, lei federal. Então, muito cuidado, porque assim, prestem atenção nas afirmativas. Segundo o CTN, apenas é possível a dação de pagamento de bens imóveis. Certa resposta. Vocês estão entendendo por quê? Porque é a literalidade do CTN. Agora, é possível a dação em pagamento de bens móveis e imóveis? Certa resposta. Não está falando segundo o CTN. Então, quer o entendimento atual. E por que o judiciário pôde chegar a essa conclusão? Porque esse rol não é taxativo. Esse rol é meramente exemplificativo. Tudo bem? Certo? Vamos embora. Então, vamos. Aí, aqui está a confusão e aqui está a morte. Como exemplo aqui dos artigos do Código Civil, tá? Hã? E aí, vamos para o pagamento, né? Que é assim como que eu posso dizer? É a modalidade clássica, né? Como é que você extingue uma obrigação, qualquer que seja? Pagando. Aí a gente tem que ver as diferenças aqui do direito civil pro direito tributário. Lá no direito civil existe a chamada presunção de pagamento. Tenho certeza que vocês vão pegar todos os boletos de vocês hoje, a hora que vocês chegarem em casa. Lá das Casas Bahia, de todo lugar. O Código Civil fala o seguinte, que você está lá com o boleto das Casas Bahia. Se você pegar a última e pagar, olha, os olhos chega a brilha. Pagar a última, presume que você pagou todas as outras. Aí as Casas Bahia que vai ter que comprovar que você não pagou as outras. Mas muito cuidado. Você retira essa presunção, se lá estiver escrito em cada parcelinha, em letras bem pequenininhas, e isso está em todos, o pagamento desta não presume o pagamento das anteriores. Aí você retira a presunção lá no direito civil. Ah, você achou que ia ser fácil assim, né? Achou, pensou assim, nossa, valeu a pena pagar o curso só por causa dessa aula. Aí, você só sabe disso, porque você só estudou direito civil. Aí chega, ou então você está lá no segundo, terceiro semestre da faculdade, já se acha o advogado, né? Ai, eu odeio calouro, volta daqui. O que acontece? Aí você está lá, você vai ver o boleto do IPTU, e o boleto do IPTU não tem essa ressalva. Aí você pensa, não tem essa ressalva, vou pagar a última, que vai presumir as anteriores. Presume, gente? Jamais. Aqui no direito tributário não há presunção de pagamento. Sabe aquela coisa assim que você pensa assim, eu tirei o documento novo, significa que o IPVA está pago? Não tem esse negócio do carro? Eu tirei o documento novo, eu posso pegar lá o comprovante de pagamento, rasgar e jogar fora. Pode não, bem. Aquilo lá não presume pagamento. Se o fisco vier te cobrar, der algum problema, você só ir com aquilo ali, não presume pagamento. Por quê? Porque aqui no direito tributário não há presunção de pagamento. Tem que comprovar. Tá? E aí? Esses artigos, gente, eles são
de 1966, né? Eles são de 1966. A gente tem que olhar, porque ele cai assim, a literalidade, mas na prática a gente não vê mais isso. Porque onde é que a gente paga o tributo? No banco, não é? Vem lá o código de barra, vem falando a data do vencimento, não vem? Né? Mas assim, se não vier falando, aonde que tem que pagar? No domicílio do contribuinte. Você entendeu? No domicílio do contribuinte. A gente não consegue visualizar isso na prática, mas é decoreba. Então, no domicílio do contribuinte. Se não vier falando a data do pagamento, qual que é a data do pagamento? 30 dias após a notificação. E aí, pode dar desconto se pagar antecipado? A lei pode, aqui, ó, que eu estava falando para vocês, né? 2019. Mas isso aqui já constava antes da mudança. Mas aqui, ó, redução de 60% dentro do pagamento à vista. Parcelado em seis vezes, 40%. Você entendeu? Então, isso daqui está fazendo o quê? Está dando um desconto, tá? Pode, não tem problema nenhum. É aonde dá os BO, porque às vezes compensa você pagar do que, né, contratar o advogado. Da multa, não é do tributo, não. Não é da multa. Mas qual que é um dos maiores problemas que nós, assim, a maioria dos autos de infração que nós temos, a pessoa não deve tributo. A maioria dos autos de infrações que eu vejo que chega até mim é por problemas na obrigação acessória. Então, é multa. A maioria é multa, entendeu? Não é nem o tributo, é multa. Até porque, até antes, quando estava havendo estimativa, os tributos eram pagos. Até antecipadamente, entendeu? Então, tinha pouco problema com isso. A maioria era multa, mas aqui é desconto só de multa, porque senão fica fácil, né? Nós, quem que ia pagar tributo? Ninguém, porque aí depois ia dar o desconto. Eu tive uma briga com relação a isso agora, na apresentação do Código Tributário que eu fiz lá no município, fui fazer a coisa, né? E aí a vereadora, não, porque esses negócios de refis é um absurdo. Porque a gente paga os trens certinho, depois vem aqui e vocês dão um desconto de 90%. Não, mas senhora, é só sobre os juros e multa. É nada! Não, é. Não é. Eu falei, eu não vou discutir, né? Tipo assim, minha filha, você quer discutir comigo? Comigo? Eu não aguento isso, entendeu? Então, vamos lá. É comigo, gente. Cansa minha beleza, né? Efeitos da mora. Efeitos da mora. Vamos só aqui nos efeitos da mora, aí a gente já vai, tá? E aí, independentemente do motivo, regra geral, 1%, né? Juros de 1%. Essa é a regrona geral, tá? Agora, a gente tem, por exemplo, a taxa Selic. Porque assim, ó, o que são os efeitos da mora? O que incide quando você não paga o tributo? Incide a correção monetária. O que é isso? É para atualizar o dinheiro, o valor nominal do dinheiro. Aí incide juros. O que é juros? É você recompensar por um dinheiro dos outros que você está usando. Quando você não paga o tributo, aquele dinheiro, por mais que não saiu do seu bolso, ele não é seu. Então, você tem que pagar por estar utilizando esse tributo. E aí tem a multa. Então, são 3 institutos diferentes, certo? Ou seja, regrona geral, 1% de juros. A correção monetária, cada ente tributante vai decidir se é INPC, IPCA ou coisa parecida. Ou a Selic. Na esfera federal, tem a lei que fala que é Selic.
que está dentro da Selic? A Selic já está dentro, 1% de juros mais a correção monetária. Então, se você deve um tributo federal, qual vai ser o efeito da mora? Multa Selic. Tudo bem? Multa Selic. Tá? E vai repetir o indébito? Tem que repetir igual tá lá. Aqui, ó. Aqui tá conforme o estado de Mato Grosso. Beleza? Aqui, ó, estado de Mato Grosso. Beleza? E aí, nós temos, como que você vai evitar esses efeitos da mora? Peraí. Como que você vai evitar esses efeitos da mora? Uma das formas é consulta, certo? Consulta. Antes de vencer o prazo, você tendo em dúvida, você vai formular um processo administrativo de consulta. Não é ligar no plantão fiscal. Você é a 47ª pessoa a ser atendida. Você faz tudo para a sua vida ficar melhor. Daqui mais ou menos 1 hora te atenderemos. Ai, que ódio. Aí você deixa aquela porra lá no Viva Voz, ficando... Aí você desiste, daí a pouco você é a segunda. Aí entra um cliente, não dá para você atender o negócio. Ódio! Mas, enfim, não é isso. Essa consulta é um procedimento administrativo. Aqui no estado de Mato Grosso, ó, você acha nesses artigos aqui. Então, como que você faz? Primeiro que tem que ser, para poder evitar os efeitos da mora, tem que ser antes do pagamento. Tá? Antes de vencer. Obrigada, antes do vencimento. Aí você tem que mostrar que é plausível a sua consulta, que gera mesmo dúvida. E aí, tipo assim, eu sempre falo, né, fiscal, eu tô com a dúvida assim, assim, assim. Mas assim, eu entendo que a resposta é essa. Eu sempre direciono, porque é melhor para o meu cliente, né? Aí depois vem a solução de consulta, sabe? Não sei se vocês já procuraram, tipo assim, solução de consulta. Aí vem a solução de consulta. E aí essa solução de consulta vincula você, contribuinte, a seguir aqueles trâmites, tá? Então, se for favorável, beleza, tá? Se for favorável, beleza. Beijo, até amanhã.